Beleza, gente. Então é isso. Vamos para o nosso simulado de português para a banca Consulpan. E aí, Edson? Peguei a minha prova. Eu começo a responder a minha prova pelo quê? Pelas questões de texto ou pelas questões de gramática? Eu prefiro que você responda a sua prova. Não precisa responder da 1 até a 10. Você pode ir aleatoriamente respondendo, certo? Então, eu sempre recomendo aos meus alunos começar pelo que você tem mais facilidade. Então, por exemplo, você pegou a prova de português, 10 questões. Você olha visualmente, lê os enunciados, de forma geral você olha, pegou uma questão que você estudou muito aquele assunto, vamos lá, pegou uma questão de crase. Ah, Edson, eu sou bom em crase, então comece por ela. O início da sua prova, ele é fundamental. Ele é um divisor de águas. Porque quando você começa por uma matéria que você tem dificuldade, e você pega e você vê que você não está conseguindo responder, pode bater o desespero, a desmotivação. Então é fundamental o começo da prova que você faça com base no que você tem mais facilidade, no que você tem mais domínio. Eu lembro que no concurso do IF, no qual eu fui aprovado, aqui o meu crachá, no concurso do IF, no qual fui aprovado, eu lembro que eu comecei por gramática, porque eu dominava gramática, eu era bom em gramática. E eu lembro que das 7 questões de gramática que caíram na minha prova, o resto foi texto, eu consigo responder em 7, 10 minutos. Ou seja, eu ganhei tempo para responder as outras questões. Beleza? Ah, Edson, beleza. Mas se eu quiser começar por texto, eu vou ler o texto primeiro? Não. Não precisa ler o texto primeiro. O primeiro item que vocês vão fazer é ler o enunciado das questões. Eu gosto sempre de mapear. São 10 questões. Aí eu gosto de mapear. A questão 1 é de texto. A questão 2 é de tipologia. A questão 3 é de gênero. A questão 4 é de crase. Eu gosto de escrever na frente, certo? Porque cria uma visualização mental, visual, desculpa. Fica muito bacana. Então a minha recomendação é ler primeiro o enunciado, ler a questão 1. O que é que essa questão quer? É compreensão, é interpretação, é propósito comunicativo, é objetivo. A partir do que você observar na cobrança das questões, você vai voltar para o texto para responder já procurando as palavras principais. Beleza, gente? E olha só, a nossa banca Consulpan, ela adora cobrar textos informativos, notícias, artigo de divulgação científica. Então, não vai ser difícil você acertar uma questão de texto, porque muitas vezes a resposta é um Ctrl+C, Ctrl+V. É você pegar o que está na alternativa, comparar com o que está no texto e você vai cruzar as informações. Lembrando sempre, não é o que eu acho, é eu consigo afirmar isso de acordo com o texto. Outra dica para a sua prova é a relação de que a resposta correta, muitas vezes, ela é uma sentença genérica, ela é uma sentença aberta. Então, cuidado com as palavras somente e apenas. Eu não estou dizendo que vai estar errado se cair assim na sua prova. Eu estou falando que muitas vezes, 99% das vezes, quando vem isso nas alternativas, está errado. Beleza? Ok? Então vamos ler a nossa primeira questão. Vamos ler. Ó, textozinho bem claro, bem direto. É claro que a banca Consulpan também gosta de cobrar imagens, tirinhas, charges, né? Então, ó, o texto traz como conteúdo principal, ó, gente, conteúdo principal. Então, devemos lembrar, gente, que o texto ele é um conjunto de informações em que há uma informação principal, né, que nós vamos chamar de ideia principal, como também existem várias ideias secundárias.
Então, vocês têm que observar aqui o formato da pirâmide. Qual é a que está no topo? Qual é a que hierarquicamente é superior às outras? Então, por exemplo, aqui, ó, na letra A, ele diz assim, ó, a divulgação para os turistas. Então, o foco do texto é a divulgação para os turistas. Letra B, o foco do texto é o que é a AMAN, né, ó, informação sobre o que é a AMAN, objetivos, missão, certo? Além de divulgar um pouco do trabalho desenvolvido pela academia. Então, ele também faz aqui uma ideia de trabalho desenvolvido. Então, olha só. Letra C, ele fala de complexo turístico e esportivo da AMAN, bem como das atrações e atividades em seu entorno. E a D colocou todas as alternativas estão corretas. Essa aqui já é falsa, pessoal, porque ele está perguntando conteúdo principal. Não existem dois conteúdos principais, é um conteúdo principal, certo? O foco do texto é isso. Existem ideias secundárias. Então, essa primeira questão, quando você volta para o texto, ó, ele começa a citar, e aí vocês vão identificando pelas palavras principais, ó. A AMAN, né, Academia Militar das Agulhas Negras, forma os oficiais combatentes do Exército. Então, aqui diz que ele forma os oficiais combatentes do Exército. Ela ocupa uma área de 67 km², estendendo-se da rodovia. Aberta à visitação, a AMAN dispõe de um dos maiores e mais completos parques esportivos do estado do Rio de Janeiro, além de um moderno teatro com capacidade para... Beleza. Então, aqui ele fala, ó, completos parques esportivos, diz que é aberta à visitação, certo? Diz que lá possui um moderno teatro, beleza? Fala da ocupação. Aí ele fala também, a academia, ó, a cidade acadêmica também é conhecida a área em que a academia é instalada, abriga uma população aproximada, que vai estar falando sobre a população. Aqui fala sobre complexo arquitetônico e paisagístico, dos mais bonitos. Aqui fala do teatro acadêmico. Ele vai falar, estão o conjunto principal. Então, ó, aqui vai falar sobre a composição desse conjunto, né, principal, né? Ele vai falar museu, biblioteca, estádios. Então, veja que é um texto informativo. Ele fala que dispõe ainda de agências, agência dos Correios. Veja, gente, que aqui eles citam um fragmento que está em uma alternativa. Então, você já pode analisar. Então, aqui fala das agências bancárias. Aqui na questão A, ele fala, ó, a divulgação para os turistas, onde encontrar serviços como bancos. Não, pessoal, porque o foco do texto não é só isso. O foco do texto não é só informar os turistas onde há a questão de bancos. Então, essa letra A, ela está errada. Por quê, professor? Porque essa informação está apenas aqui, ó. Então, ela é uma informação que é secundária, então não é uma informação principal. Ela é uma informação que corrobora com a temática principal do texto. Aí você fica em dúvida entre as duas, né? Entre a B e a C. A B é focada o que é a AMAN, seus objetivos, sua missão. Gente, o texto não fala dos objetivos, né, da AMAN, certo? Ele fala da missão, né? A missão perante a sociedade, né? Que ele fala aqui, ó. A missão é o quê? Ó? Formar os oficiais combatentes do Exército, né? Mas em nenhum momento o texto foca na questão de divulgar um pouco do trabalho desenvolvido pela academia, né? O texto está focado mais em quê? Na questão estrutural, né, gente? Ó, complexo turístico, esportivo da AMAN, atrações e atividades em seu entorno, né? Você veja só que aqui as informações vai falando, ó, hospital escolar, auditório para mais de 1.000 pessoas, com 3 bairros, totalizando 580 moradias. Então, a resposta dessa questão 1, ó,
é a alternativa de letra C. Então vocês vão observando essas palavras-chave e vocês vão marcar a alternativa com base nas informações textuais. Não dá para você acertar uma questão dessa apenas fazendo a leitura, gente. Tipo, você lê apenas uma vez e já tenta responder. Vocês conseguem responder uma questão assim, com mais precisão, quando você circula as palavras-chave, vai ficar mais fácil e mais prático. A questão 2 diz assim: a palavra complexo foi empregada no texto no sentido de, que é uma questão de semântica, né? Ó, a palavra complexo foi empregada no texto no sentido de, certo? Aí ele colocou conjunto tomado como um todo, mais ou menos coerente, um conjunto de atos ligados ou relacionados entre si, aquilo que não é simples, aquilo que se mostra complicado, construção composta de numerosos elementos interligados ou que funcionam como um todo. A resposta da 2 é a letra D, né, gente? Porque essa palavra complexo aqui, que foi empregada no texto, tem a ver com a estrutura, tipo, é um complexo de casas, né? Então é um complexo, é uma construção composta de ligações, né? Assim, a palavra complexo também pode remeter à complexidade. Tipo, português é uma língua complexa, certo? Se fosse assim, ó, português é uma língua complexa, a resposta seria a letra C, ó. Aquilo que não é simples, aquilo que se mostra complicado, né? Então, tem que observar o quê? A relação semântica que a palavra complexo, ela está expressando lá no texto. Tá bom, gente? Essa questão 2 aqui foi tranquila, né? Uma questão sobre sentido, sobre significação de palavras. Lembrando que aqui é uma aula de revisão, certo? Uma revisão para você usar em reta final, revisando alguns conceitos, tá bom? Não é aquela aula esmiuçada que vocês viram lá em outras aulas anteriores, tá bom, gente? Ó, questão 3 aí, ó. A questão 3 vai falar assim: o texto Amã é um gênero textual. Ó, ele colocou. O texto Amã é do gênero textual. Beleza, gente? Na verdade, era para ele ter colocado tipologia, né? O texto Amã é do gênero, é do tipo textual, certo? Então vocês vejam, gente, que esse texto Amã, ele é um texto informativo. Ele não é um texto de cunho argumentativo, não é. Então, textos de cunho argumentativo usa o quê? Uma linguagem subjetiva. Usa da pessoalidade, né? O autor se faz de uso pessoal. Faz-se por meio da parcialidade. Beleza? Então, esse texto aí, ele carrega subjetividade? Não. Tem caráter pessoal do autor do texto? Não. Então, textos argumentativos, o autor, ele emite o quê? Ele é um texto o quê? Opinativo. Então, o autor, ele emite o quê? Ó? Emite opinião. Então, esse texto, ele não é um texto argumentativo. Ele tem um cunho de informar. Ele tem um cunho informativo, gente. Beleza? Narração, gente. A narração é uma sequência. A narração é uma sequência de fatos, né? Então, é uma sequência de fatos. Imagina, então, a narração como se fosse um vídeo, em que você vai tendo uma sequência de quê? Uma sequência de ações. Esse texto mostra uma sequência de ações? Não. Esse texto ele mostra as características da AMAN, do complexo, certo? Do que compõe. Então, quando você lê esse texto, gente, quando você lê esse texto, você pode criar uma impressão visual. Você pode visualizar.
Pode. Ele diz aqui, dispõe de um complexo arquitetônico e paisagístico dos mais bonitos, cria-se o quê? Uma impressão visual. Quando você lê aqui, conjunto principal, 2 estádios, parque aquático, quadras, cria-se também o quê? Uma impressão visual. Você pode visualizar. Você pode nem conhecer, nunca ter visto, mas cria-se uma impressão visual. Certo? Imagine uma pessoa cega que que ouve esse texto. Ele vai criar o quê? Uma impressão visual. Beleza, gente? Que é característica desse texto aqui, texto descritivo. Certo? Então toma muito cuidado, gente. Muito cuidado. Esse texto descritivo, ele é demarcado por uma sequência de características. Ele é demarcado por uma sequência de características. Essas características, elas vão criar uma impressão, visual. Beleza? Professor, e o conto? O conto, ele é uma narração. O conto, ele é uma narração, gente. Beleza? Só que o conto, ele é um gênero. O conto, ele é um gênero textual. Beleza? Então, a resposta da questão 3 aí é a letra A, sem sombra de dúvidas. De forma geral, gente, ele não gosta de problematizar. Ele não gosta. Porque já vi questões que ele poderia muito bem colocar assim, argumentativo expositivo, argumentativo informativo, porque aí iria complicar. Beleza? Iria complicar. Outra coisa importante que pode cair na sua prova, anotem isso aí, gente, é o que ele gosta muito de cobrar, função da linguagem. Anotem aí, pode cair na prova. Função da linguagem. Função da linguagem. Edson, esse texto, ele tem qual função da linguagem? Esse texto aí, ele tem como função a referencial, também chamada de função denotativa. Anotem as características. O foco desse texto, o foco desse texto é a informação. O foco desse texto é a informação. Essa informação ela é passada de maneira objetiva, de maneira clara e de maneira direta. Olha que bonito, certo? Facilmente vai estar na prova de vocês. Função da linguagem, função referencial. Beleza? Ok. Olha a questão 3 aí, letra A. Questão 4. A parte do texto que diz: Academia Militar das Agulhas Negras forma. Ele diz, nos traz. Forma. Esse verbo aqui, gente, forma. Os oficiais combatentes, ele é um verbo declarativo, certo? Então, se você fosse olhar a questão do tempo verbal, forma, certo? Ok? Ele é o quê? Um verbo declarativo. Então, esse verbo declarativo aí, ele expressa o quê? Uma certeza, uma convicção, certo? Certeza, convicção. Não confunda com o modo do Não confunda com o modo subjuntivo. Subjuntivo. Esse modo subjuntivo, ele é o modo da dúvida, ele é o modo da incerteza, ele é o modo da
Flexibilidade. Também pode cair na sua prova dentro de verbos, certo? Imperativo, gente, ele expressa o quê? Ó? O verbo no imperativo expressa a ordem, expressa pedido, expressa sugestão. E esse tipo de verbo, ele é comum em qual função da linguagem? Ele é comum na função o quê? Apelativa, também chamada de conativa, certo? Olha, função da linguagem. Então, é comum cair isso, gente. Verbo no imperativo é marca típica da função apelativa. Então, é muito comum quando ele fala compre batom, compre batom, compre batom. Certo? Estude com o professor Edson que você conquista a sua aprovação. Estude. É uma ordem. Beleza? Frase interrogativa, né? Frase interrogativa e frase exclamativa. Beleza? Ok, gente. Então, aqui, ó, frase declarativa. 5. A 5, gente, tá no edital, que é linguagem multimodal. É o gabarito aí, ó, da questão 5. Edson, o que é linguagem multimodal? Multi vem de vários. Então, gente, toma muito cuidado, porque existem as duas linguagens, né? Então, existe a linguagem verbal, mais a linguagem não verbal. Juntas, quando elas são usadas juntas, é chamada de multimodal. Então, multimodal nada mais nada menos do que o uso em conjunto da linguagem verbal mais a não verbal. A verbal, ela vai ser demarcada pela palavra, né, pelas palavras, e a não verbal é demarcada pela relação visual. É importante frisar, gente, que ambas, anotem isso, ambas são fundamentais para a compreensão do texto. Ambas se complementam. Então, uma é essencial à outra, certo? É claro que não dá muito para ler direitinho, mas as impressões visuais, né, ó, ilustra, né, uma imagem, né, uma imagem. Então, o uso das duas, né, ele fala aqui, ó, apenas verbal, apenas não verbal, linguagem digital, não, é uma linguagem multimodal. Então, para quem não sabia, né, o que é linguagem multimodal, é a junção dos dois, verbal mais a não verbal. Edson, um texto pode vir só verbal? Pode. Pode vir só não verbal? Pode. Pode vir os dois? Pode. Então, o multimodal é a mista, né? A junção o quê? Dos dois. Tranquilo? Então, foi uma questão cobrada aí, trabalhando também a questão da linguagem. E outra coisa, gente, que eu quero abordar com vocês é a seguinte afirmação. Onde há linguagem, há comunicação. Anotem aí. Onde há linguagem, há comunicação. Onde há linguagem, há comunicação. Você está no trânsito, tem uma placa inscrita com a setinha para a direita e com um risco. Há uma linguagem ali? Há. Por quê? Porque há uma comunicação. Então não pense que a comunicação é feita apenas pelas palavras. Ela é feita pelos gestos também. Certo? Ela é feita pelos gestos. Se eu fizer assim, ó, vocês vão entender o que é, né? Silêncio, né? Por exemplo. Né? Se eu fizer assim, ó, vamos vencer, né? Então, tenta raciocinar essa ideia, né? As duas linguagens, verbal e não verbal, contribuem para o sentido do texto. Show! Beleza, gente. Ó, olha o próximo texto aí, ó. Próximo texto aí, ele vai trabalhar o seguinte, ó. Levando em conta a fonte do texto em análise e os elementos que compõem esse tipo de gênero textual, é correto afirmar que esse texto é predominantemente, gente. Ó, questão sobre
tipos textuais, questão da tipologia. Então, ele coloca aqui, gente, ó, informativo, descritivo, narrativo e preditivo. Ó. A narração está voltada a fatos. A descrição está voltada a característica. Certo? Informativo, né? Vamos colocar aqui, ó. Texto informativo se faz, né? Se faz por meio de linguagem olha as características. Linguagem objetiva, linguagem clara, linguagem direta, linguagem precisa. Então, o foco desse texto informativo é apenas informar. Certo? Ele não tem cunho persuasivo. Quem tem cunho persuasivo é o texto argumentativo. Interessante que ele poderia ter colocado a letra E argumentativo para te confundir. Mas nesse aspecto, a banca com Supan, ela releva. Né? Preditivo, gente, preditivo é de prescrever. Texto preditivo é de prescrever. É muito comum em receitas. É muito comum em receitas, certo? É muito comum em receitas, receita de bolo. O que mais que eu ia falar? Em manuais, né? É muito comum em manual, certo? Então, o texto preditivo, né? Ele também, no caso aqui, ele pode entrar como instrucional. O objetivo desses textos é fazer uma instrução, uma instrução. Beleza? Então, é muito comum nesse tipo de texto. Beleza? Então, a resposta aí, gente, dessa nossa questão, qual é a nossa alternativa, né? Beleza? ONG monta hortas orgânicas urbanas, hortas urbanas em terrenos sem usos, né? Você percebe aqui, ó, projeto que atua nas periferias constitui fonte de alimentos saudáveis, e de renda para pessoas sem emprego ou aposentados. Então, ó, olha o finalzinho desse texto aí, ó. Peraí, cadê o mal? A organização Cidade Sem Fome também aproveita áreas e terrenos sem uso ou abandonados nas regiões. A iniciativa produz alimentos saudáveis para populações. O projeto emprega pessoas das comunidades. Seu objetivo era desenvolver um projeto social. Os terrenos para o cultivos são cedidos por organizações privadas. Veja que o texto ele está focado aí justamente em quê? Na informação, né? Em trazer para o leitor uma informação de maneira o quê? De maneira clara, de maneira o quê? De maneira direta, de maneira objetiva, certo? De maneira objetiva. Então, a resposta aí da nossa questão, ó, é letra B. Certo? Letra B aí é a nossa resposta. Ó, a questão 7, gente, é uma questão de praticamente Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, ó. Com relação ao teor do texto, acerca da ONG Cidade Sem Fome, é correto afirmar. O que é que você vai fazer? Você vai olhar as palavras-chave das alternativas e vai voltar o texto procurando essas informações. Ó, aqui diz, ó, há 14 anos. Quando você pegar
datas, estatísticas, você circula, aí você vai voltar ao texto e vai procurar. O texto fala, o texto traz essa informação de há 14 anos, vamos lá? Aí quando você for voltar ao texto, você volta procurando as informações, ó. Ó, tá aqui, ó. 14 anos. Então, ó, geralmente, gente, as questões já com Supan, elas vão ser assim. Você vai praticamente comparar. Então, aqui diz assim, ó. A ONG foi criada há 14 anos pelo empreendedor alemão. Na questão, diz que foi criada pela Eletropaulo. Aí você elimina. Tá divergente as informações. A letra B vai falar do objetivo da ONG. Ele diz que o objetivo era desenvolver um projeto social que fosse apenas, ó, palavra restritiva, apenas assistencialista. Então você vai voltar ao texto e observar onde é que ele fala do objetivo, né? Vocês vão voltar, e vocês vão procurando, certo? Volta procurando, ó, tá aqui, ó. Seu objetivo era desenvolver um projeto que não fosse, ó, olha a informação aqui, ó, que não fosse apenas assistencialista. Então não fosse somente assistencialista, mas também tivesse outras funções, né? Sem ser apenas assistencialista, né? Olha que interessante aqui, ó. O texto tem o apenas, mas a ideia aqui não fosse apenas assistencialista. Aqui ele colocou que fosse apenas assistencialista, tá falso. A letra B, a letra C fala dos terrenos, ó. Aí você vai procurar onde é que a informação fala de terrenos, ó. Os terrenos para o cultivo das hortas orgânicas são cedidos por organizações apenas públicas. Ó, ele restringe aí. Vamos voltar? Aqui ele fala. Tá aqui, ó. Já achei, ó. Os terrenos para o cultivo das hortas orgânicas são cedidos por organizações privadas e públicas e até mesmo pessoas físicas. Então, a 7 aí, ó. Falso. Letra D, a resposta aí da 7, né, ó. A organização Cidades Sem Fome aproveita áreas e terrenos sem uso ou abandonados nas regiões periféricas da capital paulista para montar. Ó, gente, esse para aqui, geralmente ele vai introduzir uma finalidade. Uma dica aí para vocês, caso caia uma questão de orações, ó, para montar hortas e produzir alimentos saudáveis. Então aqui está falando da organização. Vamos ver onde é que ele fala disso. Volta. Vamos lá. Ó. Vamos lá. Ó, aquele que eu falo, não. A organização aproveita áreas sem uso ou abandonados nas regiões periféricas da capital paulista. Aí aqui ele vai falar, né, ó, para o cultivo das hortas orgânicas. É assim. Então, ó, 7, letra D. Ok, gente? 7, letra D. Fica mais fácil de vocês acertarem do que vocês simplesmente lendo o texto e tentando responder. É mais difícil acertar. Então, vocês têm que voltar, ficar indo e voltando e fazendo esse processo aí comparativo. Beleza? Pessoal, deixa eu só fazer uma retificação, certo? Eu não sou detentor de todo o saber, certo? Errar é humano. E eu gosto sempre de aprender com os meus erros, certo? O preditivo aqui, gente, certo? Ele não é isso aqui, certo? Isso aqui eu errei. O que eu coloquei aqui, ele é o instrucional. O instrucional é justamente o quê? De instruções, de instruir, certo? O preditivo, ele tem como objetivo antecipar, ó, preditivo, né? Ele vem de prever.
Pera aí. Preditivo vem de prever. Prever. Vai que cai na prova e vocês errem por minha culpa. Então, o preditivo vem de prever. Então, o objetivo dele é antecipar. Certo? Antecipar. E eu dei uma pesquisada rápida, certo? Para trazer aqui alguns caras que vão ser preditivos. Por exemplo, uma programação. O texto que traz uma programação de um show, de uma festa, ele tem como foco o ato de prever, né? Então, ele traz o quê? Uma antecipação de um evento futuro. Então, a programação, também o boletim meteorológico, certo? Porque ele prevê, né, a meteorologia. Amanhã vai fazer chuva, amanhã vai fazer isso. E a profecia, certo? Então, se eu disser assim, ó, eu profecio que amanhã vocês vão acertar mais de 80% de português. Eu estou me fazendo uso de quê? Do texto preditivo. Tá bom, gente? Então, desculpa aí, eu me confundi. Acabei associando preditivo a instrucional. Tá bom, gente? Então, o instrucional é justamente o de receita, é o de manual, certo? De uso. Tá bom, gente? Então, 7, letra D, vamos para 8. A 8 diz assim, ó. Na propaganda acima, há predominância de verbos. No texto acima, né, na propaganda acima, a predominância de verbos. Aqui, né, ó, verbos no modo imperativo, que eu citei, é o modo que é usado para relação de ordem, relação de pedidos, relação de sugestões, e ele é comum na função da linguagem chamada de conativa apelativa. Então, ó, quando cai imagens na sua prova, gente, geralmente as imagens, propagandas, vão ter esse caráter conativo, esse caráter apelativo, que tem como objetivo que a persuasão. Então, ó, um carnaval mais saudável é a gente que faz. Esse agente aqui, gente, ó, o uso de agente, anotem aí também. O uso de nós, o uso de você, o uso de tu, esses termos aqui, eles têm esse objetivo aqui, ó, demarcar uma aproximação. Você está passando pela rua, vê a placa em que diz você quer ser aprovado em concurso, isso cria um vínculo, isso cria uma aproximação. Então, ó, hidrate-se, use, escolha, reforce, durma, certo? Arrase na fantasia e use. Então, aqui, ó, modo imperativo. Edson, eu já falei de indicativo, indicativo é o modo da certeza, subjuntivo é o modo da dúvida. Vamos colocar aqui, ó, indicativo é certeza, subjuntivo é incerteza e nominal, forma nominal do verbo é o infinitivo, o gerúndio e o particípio, né? Ó. Infinitivo terminado em AR, ER e IR, gerúndio terminado em NDO e particípio terminado em ADO e IDO. Bom, caso você queira lembrar disso. Existe outra classificação também, pessoal, que é falando sobre a conjugação. Conjugação, ó. Conjugação. Verbos de primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação. Verbos de primeira conjugação são os verbos
que tem o infinitivo no AR. Verbos de segunda conjugação no ER. De terceira conjugação, IR. Por exemplo, cantar. Cantar termina em AR. Então, ele é de primeira conjugação. Beber. Beber é de segunda conjugação. Terminou em ER. E dirigir é de terceira conjugação. Então, ele pode afirmar assim, o verbo destacado é de terceira conjugação, é de segunda conjugação, é de primeira conjugação. Aí você pega esse verbo e olha o infinitivo desse verbo. Se for AR é de primeira, se for ER é de segunda, se for IR é de terceira. Beleza? Então, 8, letra D. 9. As palavras que com acento, e mas da tirinha acima são respectivamente, né, gente, juntos. Não gostei mais dessa versão. Aí a personagem falou que, olha a cara dela, olha a cara dela. Que diabo é Shalom now? Ela falou, não sei. Certo? Então, gente, esse que aí, certo? Esse que aí, ele é uma interjeição. Ele não é substantivo, ele não é pronome, ele é uma interjeição. O substantivo que é quando ele é determinado por artigo. O que? Esse o, ele determinou o que? Certo? Esse o, ele determinou o quê? Certo? Ok? Então, aqui seria o quê? Um substantivo. Certo? O que com acento, nessa relação aí, vai ser um substantivo. Bom, ele é substantivado. Então, aqui ele colocou interjeição. Interjeição. A interjeição, gente, ele é uma classe gramatical invariável que serve para expressar emoções, serve para expressar sentimentos, serve para expressar emoções, serve para expressar sentimentos. Então, interjeições bem comuns, né, é o a, o, em, certo? São o quê? São termos que têm esse objetivo de expressar sentimento. Beleza? A resposta aqui, é a letra C, porque esse mas, ele é uma conjunção. Então, vamos aproveitar aqui e colocar aqui, conjunção adversativa, né? Essa conjunção adversativa tem o objetivo de demarcar uma oposição. Então, aqui, não sei, mas a parte dos juntos, pelo menos eu entendi, né? Ela disse que não tinha entendido, mas a parte dos juntos, pelo menos eu entendi. Então, demarca aí uma ideia de oposição. É só você lembrar aí das principais conjunções. Revisa comigo. Mas, porém, contudo, todavia, mesmo assim, entretanto e no entanto. Beleza? Então, essas aqui são as principais conjunções adversativas. Remete à ideia de oposição, quebra da expectativa gerada, né? Se ela falou que não sabe, e depois ela falou, porém, a parte dos juntos, pelo menos eu entendi. No entanto, a parte dos juntos, pelo menos eu entendi. Certo? Edson, esse mais aqui, esse mais aqui, ele é antônimo de menos. O que é antônimo, pessoal? Cuidado, pode cair na prova. Antônimo é uma palavra oposta.
Antônimo é uma palavra oposta. Então, gostei mais dessa versão, gostei menos dessa versão. Tá bom? Então, 9, letra C. Beleza. Olha a questão 10 aí. Completa as frases com os pronomes eu ou me e depois assinale a oração que apresenta a sequência correta, gente, que é bem tranquilo, bem tranquilo, bem tranquilo. Olha só. Vamos ver se eu consigo colocar aqui. Não, eu vou fazer um resumozinho aqui, ó. O me e o ti, eles são exigências de preposição. Então, a preposição, ela exige me e ti. Então, ó, sem mim, para mim, de mim. Certo? Ok? Eu vou falar, ó, entre mim e ti. Então, as preposições, elas exigem quem? O me e ti. Certo? Então, se tem preposição, me e ti. Beleza? Ok. O que é que pode acontecer, gente? Pode haver de você ter uma preposição seguida do eu e tu, seguida de verbo. Então, quando isso acontecer, gente, ó, o verbo exige o eu e tu. Então, se aparecer o verbo, você vai ter de empregar eu e tu. Então, vocês vão aprender assim. Se tem apenas a preposição, você vai usar o me e ti. Se aparecer o verbo, eu vou ter que obrigatoriamente conjugar, certo? Então já uso eu e tu. Então se eu digo assim, ó, para mim falar, você tem aqui, ó, a preposição para e você tem aqui o verbo. Quem é que vai mandar? Quem vai mandar é o verbo. Então não é para mim falar, é para eu falar. Até porque, gente, me não conjuga verbo, certo? Me não conjuga verbo. Então aqui, ó, enviarão os ofícios para. Para é preposição. Então vou usar mim. Para, preposição exige mim, ó. Certo? No item 2, você tem, ó, a preposição e você tem o verbo. Os documentos são para me enviar o... Não. Aqui quem vai mandar é quem, ó? O verbo. Então aqui eu vou falar como, ó? Para eu enviar ao responsável pelo estágio probatório. Certo? Mamãe comprou este tênis para é preposição, não tem o verbo, então vou falar como? Para mim. Sim, ó. Então é mim, eu, mim, e aqui, ó, para, preposição, dar é o quê? É verbo. Então aqui vai ficar como? Para eu dar de presente. Então, me e eu. Tá aqui, ó. Letra B é a resposta. Aqui eu elimino. Aqui eu elimino. Ok, gente? Então, de forma geral, ó, são essas duas regras importantes. No entanto, para toda regra há uma exceção, exceto quando a oração vier inversa. Oração e inversa. Se a oração estiver inversa, gente, você vai empregar o me. Como assim, Edson? Olha só. Para mim, passar em concurso é
essencial. Então, se a oração estiver inversa, você usa o mim. E como é que eu vou fazer, Edson, para saber se a oração está inversa? É só você tentar jogar o para mim para o final. Pegue o para mim e joga lá para o final da frase. E aí você vai confirmar que a posição é inversa. Olha, passar em concurso público é essencial para mim. Passar em concurso é essencial para mim. Passar em concurso é essencial para mim. Tá bom? Então tá aí, revisa novamente esse tópico aí. Beleza, beleza? Ok, né, gente? Próxima, questão 3 aí. 3 não, questão 11. Na frase, gostei mais dessa versão a um sujeito. A um sujeito, né? Ó, simples possui um núcleo apenas. Composto possui 2 ou mais núcleos. O implícito, gente, ele decorre da omissão do eu, do tu, do ele, do nós e do vós. Aqui também pode usar como nomenclatura sujeito oculto, sujeito desinencial, sujeito elíptico, sujeito subentendido e sujeito implícito. Beleza? Ele tem essas nomenclaturas. Então ele é o quê? Um sujeito omisso, ó. Gostei. Veja que implicitamente aqui tem quem, ó? Eu. Eu gostei. Então essa 11 é sujeito implícito. O implícito é quando omite o eu, o tu, o ele, o nós e o vós. Então eles vão aparecer o quê? De forma implícita. Você consegue identificar o sujeito pela desinência do verbo, né? Gostei é de primeira pessoa. Se eu tivesse dito, ó, gostamos, aí eu poderia relacionar a nós. Nós gostamos. Beleza? O indeterminado, gente, ele ocorre com terceira pessoa do plural. Então aqui é o eles, certo? Se fosse gostaram, por exemplo, esse seria indeterminado. Gostaram mais dessa versão, né? Gostaram remete a eles, eles gostaram. E o indeterminado ocorre quando o se ele é índice de indeterminação do sujeito. Então dá para vocês revisarem esse cara, né? Por exemplo, aqui, ó, precisa-se de alunos. Uma coisa importante, gente, é que o indeterminado ele é demarcado pela interrogação, principalmente pela interrogação. Então, ó, quem é que precisa-se de alunos? A resposta é o quê? É a interrogação. Alguém precisa, mas eu não sei quem é. Alguém precisa, mas eu não sei quem é. Tá bom? Então, 11 aí, letra C. Implícito. 12. Ó, por isso, a conjunção constante desse fragmento estabelece com outro período uma relação semântica de. Então, ó, oposição, gente. Oposição, eu já falei para vocês, né? Ó, oposição é a conjunção adversativa, né? Ó, é o mais. Revisa comigo. É o porém, é o contudo, é o todavia,
é o no entanto, é o entretanto. Beleza? Conclusão, vocês vão ter, ó, portanto, por isso, tá aqui a resposta, ó. Por isso, logo, certo? Explicação vocês vão ter, ó. Porque, pois, porquanto. O que pode ser explicação quando você consegue trocar por pois. E a alternância é o ou, né, gente? É o ou. Então a 12 aí, ó, questão de conjunção. Eu também quero revisar com vocês outra conjunção que cai muito na prova, é a conjunção concessiva. Então decore aí, se decore as adversativas e as concessivas, né, ó. A concessiva também indica oposição. Aí você tem as concessivas embora, você tem, ó, ainda que, mesmo que, se bem que, apesar de que, você vai ter o conquanto, beleza? Tá aqui. Por mais que, por mais que eu ande no vale da morte, eu não temerei mal algum. Então, por mais que é concessivo. Então, lembra dessas conjunções aí para a sua prova. Então, 12 aí, letra B. 13. 13 aí é uma questão sobre crase, né, gente? Questão de crase. Então, em questões de crase, gente, vocês vão lembrar primeiro, principalmente da regra geral de crase, né? Ó, primeiro, vocês vão observar a regência. Segundo, vocês vão substituir a feminina pela masculina. Se for haver crase na feminina, vocês vão usar a regra do cachorro, ó. Ao ou aos. Latiu, ao, aos, vai haver crase na palavra feminina. Então, se eu digo para vocês, ó, falou as mulheres, eu vou ter primeiro a regência, quem fala, fala a alguém, certo? Vou trocar mulheres por homens, eu vou falar, falou aos homens. Então, as mulheres é o quê? É com crase. Tá bom, gente? Anotem também isso aqui, gente. Esses verbos aqui, gente, eles não regem preposição. Eles não regem preposição a. Ó, visitar, visitar, combater, ameaçar, ameaçar e acessar. Então, se esses caras forem verbos, eles não regem preposição a. Então, eu vou falar assim, ó. Visitei a escola. Tem crase. Porque visitar não rege preposição. Quem visita, visita algo, alguém. Combati a dengue. Não vai ter crase, porque quem combate, combate algo ou combate alguém. Ameaçou a morte. Não vai ter crase, porque quem ameaça, ameaça algo, ameaça alguém. E quando for verbo, acessei a internet. Quem acessa, acessa algo, acessa alguém. Então, esses verbos aí, gente, eles não regem preposição. Não regem. Beleza? Quando forem verbos. Ok?
eles vão ser, a sua natureza é transitivos diretos. Quem visita, visita alguém. Quem combate, combate algo. Quem ameaça, ameaça alguém. Quem acessa, acessa algo. Tá bom? Só para vocês terem essa dica aí para a prova de vocês. Então, ó. Primeiro regência, depois a regra da crase. Ó. Ontem acabou a luz. Né, gente? Ontem acabou a luz. Gente, o que é que acabou ontem? A luz. A luz aqui, gente, está desempenhando a função de sujeito. Ó. O que é que acabou? A luz. A luz acabou. Então, a luz é sujeito, gente. Se esse termo aí é sujeito, ele não pode estar com crase, porque o sujeito não é preposicionado. Beleza? Acabou a luz. Mas vamos trocar, ó. Vamos trocar luz por gás. Vamos trocar por gás, que é masculino. Como é que você vai dizer? Ontem acabou o gás. Ou seja, ontem o gás acabou. Para ter crase, você tem que latir. É au, né, gente? Au. Aí você vai dar um grito lá na hora da prova. Cuidado para o fiscal não colocar você para fora. Au. Beleza? E cuidado para não dar uma dica. Vai que o cara que está do seu lado tenha assistido a mesma aula que você, esteja aqui, seu concorrente, e você late. Aí o cara vai... Ih, a aula de Edson. Então, ó, sem crase. O primeiro, certo? Beleza? E o segundo, Edson. Foi a noite mais legal da minha vida. Certo? Beleza? Gente, foi a noite mais legal da minha vida. Foi o dia... Opa! Foi o dia mais legal da minha vida. Então, aqui também, certo? Então, aqui eu vou ter o quê, gente? Sem crase também. A resposta da 13 e a letra A. Foi o dia mais legal da minha vida. Edson, mas eu aprendi que a noite recebe crase. Vamos revisar isso também? Deixa eu abrir aqui um slide. Quando é que o à noite tem crase? Opa, quando é que o à noite tem crase, gente? Quando é que o à noite vai ter crase? Ó, vai ter crase quando for locução adverbial feminina. Então, gente, ó, quando houver locução adverbial feminina, certo? Haverá a crase. E o que é locução adverbial, né? Adverbial você vai identificar pela ideia de tempo, pela ideia de modo e pela ideia de lugar, ó. Por exemplo, ó, comprei. Ó, comprei, ó. Comprei à vista. A vista vai ser com crase, porque é uma locução adverbial de modo. Comprei à noite, ó. Não tem como você comprar à noite, você compra no período da noite. Então, à noite aí é o quê? Locução adverbial feminina, né, de tempo. E se você falar comprei às pressas. Às pressas, locução adverbial de modo. Tá bom, gente? Então, aqui não é locução, ó. À noite aí não é locução. Veja que eu digo o dia, né? Então, à noite sem crase é igual a o dia. A noite com crase é igual ao dia. Olha que interessante. Ó, daqui, ó. Ó, comprei à noite, ó. Comprei ao dia, tá vendo? Certo? Olha que interessante. Então, a noite com crase é igual ao dia. A noite sem crase é igual ao dia. Próxima, questão 14. Encontre a opção em que o emprego do termo omitido se dá
pelos mesmos motivos do termo destacado em. Tá aqui, o termo destacado, gente, desculpa, é esse aqui, ó. Por quê? Ó, entenda por que você deve fugir. No caso, não tem esse espaço aqui, não. Ó. Entenda por que você deve fugir. Certo? Vamos lá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, gente, esse porquê aqui, você usa em três situações. Quando você puder trocar por qual motivo? Quando você equivaler a pelo ou pela qual, e quando vier a palavra motivo mais o porquê. Então não pense que vai ser aquele joguinho lá da música, porque separado sem acento é para perguntar. Cuidado, são 3 usos. Então nesse primeiro aqui, ó, entenda por que você deve fugir, ó. Entenda, ó, por qual motivo, entenda por qual motivo você deve fugir, certo? Beleza? Entenda por qual motivo você deve fugir. A resposta está aqui, ó, da 14. Ó. É o mesmo porquê, ó. Por que devo te contratar? Ó, eu consigo associar a por qual motivo. Por qual motivo devo te contratar? Por qual motivo devo te contratar? Tá bom? Ok? O outro porquê, gente, que é importante, é o junto sem acento. Esse aqui talvez seja um dos mais fáceis, ó. Você equivale a pois. Equivale a já que, ó. Equivale a pois, equivale a já que. Tá vendo? Então, ó, o autoconhecimento é um dos pontos mais relevantes, pois influencia diretamente em como a pessoa conta a sua história. Então, é porque junto, sem acento. Me comparo ao leão, pois tenho espírito de liderança. Então, aqui, ó, por quê? Por quê? Porque junto, sem acento. Existe outro porquê, que é esse aqui, ó. Ele é usado quando ele estiver determinado e ele é igual a motivo. Ele é igual à palavra motivo. Então aqui você vai ter, ó, é comum ter, ó, o porquê, ó. Este porquê, um porquê, certo? Então esse porquê aí junto com acento, ele é o porquê substantivo, ele vai ser determinado, certo? Tá aqui, ó. Ó, olha o oi, ó. E sabe o porquê das mudanças, ó. E sabe o motivo das mudanças, ó. Você consegue trocar por um motivo. E o último, Edson. Porque separado sem acento, com acento, é no final de pergunta. Beleza? Um exemplinho aqui, ó. Tá lá no carnaval e o cara fala, parou por quê? Ó, parou por quê? Por que parou? Beleza? Parou por quê? Final de pergunta. Então, esses aqui são os 4 usos, 4 porquês empregados aí na língua portuguesa. Tá bom? 14 letra A. Então, revisa essa aula de novo. Muita coisa, né? Expliquei nessa aula. Então, vai ajudar bastante na sua prova. E a 15. Marque abaixo o item onde todas as palavras estão silabicamente separadas de forma correta. Certo? Beleza, gente. Ó,
Em separação silábica, eu tenho que tomar muito cuidado, por exemplo, muito cuidado com os ditongos. Ditongo é escrito junto. O hiato ele é escrito separado. Certo? O que, Cleo disse que eu troquei? Eu não entendi. Especifique aí. Ah, foi, tá aqui, desculpa. Foi mesmo. Aqui eu coloquei o errado. É junto. Porquê junto com acento, ó. Desculpa aí, gente. É o porquê. Certo? Eu expliquei e acabei escrevendo o outro. Voltando aqui, gente. Ditongo é escrito junto, né? Na mesma sílaba. Olha, você pegou a palavra pai. Pai, pai. Tem uma única pronúncia. Pai, pai. Certo? O hiato você separa. Ó. Dia, dia, dia. Repare, gente, que a pronúncia não é dia, dia. É dia. Você separa. Outra coisa importante é que não há sílaba formada apenas por consoante. Não há sílaba formada apenas por consoante. Não há sílaba formada apenas por consoante. A palavra pneu, muitas pessoas pensam que a separação é essa aqui, ó. Pneu. Mas não é, porque consoante não forma sílaba sozinha. Então, pneu só tem uma única sílaba. Pneu. Tudo junto. Pneu. Pneu. Certo? Então, a nossa banca vai cobrar muito isso aqui, ó. Ditongo e hiato. Então, o que é que vai te ajudar a acertar? É exatamente o quê? A separação silábica. Certo? Ok? Separação silábica. Ó, vamos pegar aqui a palavra museu. Ó, museu. Não é museu. Presta muita atenção com o seguinte, ó. Existe a regra do hiato, que é o acento no hiato formado por... Vamos colocar aqui, ó. Hiato formado por i, is ou o us. Então, a palavra museu aqui, ó. Museu. Se fosse assim, ela seria acentuada. Museu. Aí seria assim, ó. Museu. Então, museu tá errado. É tudo junto, ó. Museu. Certo? Aí você pegou aqui, ó, a palavra mantiqueira. Mantiqueira. Veja que aqui forma um ditongo, ó. Mantiqueira. Não é mantiqueira, a pronúncia é mantiqueira. É mantiqueira. Ó, é tudo junto. Certo? Aqui também tá errado. Aqui é junto, ó, é maiores. Olha a pronúncia, é maiores, tá vendo? Ó? Maiores. Beleza? Outra regrinha. RR se separa, SS se separa. Beleza. Aqui tá separado, ó. Aqui tá separado. Tá separado. Só que o correto seria by, ó, é
bairros. Ó, a separação correta é essa. Ó. RR cada um para um lado. Só que aqui você tem ditongo. Ó. É bai. É bai. Certo? Não é bairros. Não, é bairros. É 2 sílabas apenas. Certo? Aqui também, ó. Refei. Fei. Isso é junto. Tá errado. Ó. É refeitórios, né, ó. Isso aqui é junto. Beleza? Isso aqui é junto. Terinamento, não, é terinamento, né? Terinamento. Então aqui é errado, né? Ó, é teri. É assim, ó. Ok? Ok, gente. Agora, é, por essa questão, gente, vocês vão ver o seguinte, ó. Ó, academia. Ó, é separado. É hiato. Não é ditongo, gente. Porque se fosse ditongo, seria academia. A pronúncia. Academia. Certo? Academia. Aqui ele colocou juntinho, ó, refeitórios, ó, refeitórios. Certo? E aqui ele colocou utilitar. Olha o acento. Utilitário. Qual é o detalhe nisso, gente? O gabarito foi letra A. Então, toma muito cuidado que isso aqui a banca considerou como uma proparoxítona eventual. Olha só. Ele considerou isso como uma proparoxítona eventual. Excelência também ele considerou uma proparoxítona eventual. Certo? Beleza, gente? Então, ó, vocês vão ter de marcar na prova, por isso que eu digo sempre, vocês têm que marcar na prova por eliminação. Porque, ó, mantiqueira está errado, bairro está errado e refeitório está errado. Então, já eliminava. Então, você não vai procurar que está 100% correto. Você vai procurar por eliminação para chegar à resposta correta. Certo? Então, só para a gente finalizar, gente, olha só. Existe a regra paroxítona terminada em ditongo. Certo? Por exemplo, a palavra sábio. Certo? Por exemplo, a palavra secretário, certo? A paroxítona terminada em ditongo, ela pode se tornar uma proparoxítona eventual. Então, a separação silábica assim seria assim, ó, sábio, secretário, tudo juntinho. Na proparoxítona eventual ficaria assim, ó. Ó. Ficaria assim, ó. Ficaria assim. Certo? Isso aqui é incomum em concurso. Poucas bancas cobram, mas por essa questão aí da Consulpan, ele deu essa consideração aí sobre essa proparoxítona eventual. Dá uma pesquisada a mais sobre isso. Em breve eu vou fazer uma aula só falando sobre isso, né? CESP cobra muito isso aqui. E a Consulpan, nessa questão, ele cobrou. Certo? Proparoxítona eventual. É só você lembrar assim. Paroxítona terminada em ditongo que você já estudou. Certo? Você primeiro tenta responder por eliminação e aí lembra que a proparoxítona terminada em ditongo pode se tornar, no caso, pela Consulpan, como ela cobra também, uma proparoxítona eventual. Certo? Então, ambas as formas estariam corretas silabicamente falando. Beleza?